Antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Histórias como esta, de bravura, sacrifício e memória, merecem ser contadas e lembradas. Agora, vamos à história. A cidade de Santos, em São Paulo, era conhecida por seu porto movimentado, suas ladeiras históricas e pelas histórias que ninguém contava, entre os prédios antigos e as sombras do passado. Um senhor de cabelos brancos e olhos profundos caminhava todos os dias com passos lentos, mas firmes. Vestia-se de maneira simples. Falava pouco e parecia sempre estar pensando em outro tempo. Outro Lugar. Os vizinhos o chamavam de seu Henry, acreditando que fosse apenas mais um europeu que havia fugido da guerra. Ninguém imaginava que ele já havia carregado armas, saboteado trens e se infiltrado em bunkers nazistas. O que não sabiam era que aquele homem franzino tinha sido um dos rostos mais procurados pelo alto comando alemão. Ele era um fantasma da resistência menos e havia escolhido o Brasil como o último esconderijo. Quando seu passado finalmente bateu à porta, tudo mudou. Henry chegou ao Brasil em 1946, com documentos falsos e um nome trocado. Após semanas escondido entre destroços de uma Europa arrasada, usou uma identidade belga para embarcar como técnico portuário e desembarcou no Cais de Santos sem levantar suspeitas. O rosto marcado por cicatrizes não parecia com o das fotos, que circularam nos arquivos da SS. Os primeiros anos foram de silêncio absoluto, carregando sacos de café, dormindo em pensões baratas e tentando esquecer o que havia deixado para trás. Mas todas as noites, os pesadelos voltavam, gritos abifados, explosões repentinas e rostos desaparecendo no escuro. Henry não falava com ninguém sobre a guerra, nem mesmo quando perguntavam de onde ele vinha. Apenas dizia, do outro lado da história. No bairro do Marapé, ele encontrou um quarto para alugar nos fundos da casa de Dona Lúcia, uma viúva com um filho pequeno. Aos poucos, ganhou a confiança da família, consertando o telhado, cuidando do jardim e lendo livros franceses para o garoto dormir. As pessoas achavam estranho um homem tão educado viver de forma tão simples. Alguns diziam que ele havia perdido tudo na guerra. Outros acreditavam que era um professor aposentado. Mas Henry continuava discreto, sempre atento aos sons da rua e aos passos atrás da porta. Havia aprendido a sobreviver, desconfiando até do vento. Durante a guerra, Henry fora conhecido por outro nome, Capitaine Armand, líder de uma das maiores células da resistência francesa no sul de Lyon. Sob sua liderança, sabotagens estratégicas derrubaram linhas férreas, interceptaram mensagens e salvaram centenas de judeus. Ele nunca buscou reconhecimento, apenas a vitória contra o inimigo. Mas quando seu grupo foi traído, a Gestapo invadiu o esconderijo e matou todos, exceto ele, ferido e caçado. Passou semanas fugindo pelas montanhas antes de ser resgatado por aliados que o ajudaram a fugir para Marselha. De lá, embarcou clandestinamente para a América do Sul. O tempo passou e Henry envelheceu, trabalhando como marceneiro e eletricista, sempre com mãos habilidosas e mente afiada. Improvisado embaixo da escada, criava brinquedos de madeira e consertava rádios antigos. Evitava qualquer contato com embaixadas ou consulados, pois sabia que alguns inimigos ainda caçavam fantasmas. Um dia, um vizinho trouxe um jornal francês e Henry, por impulso, pegou o exemplar. Ao abrir a terceira página veio o nome do antigo camarada declarado morto há décadas, e a fotografia mostrava alguém vivo em Paris. O passado, ao que parecia, estava tentando encontrá-lo. Nessa mesma semana, o filho de Dona Lúcia, agora um jovem jornalista, notou um brasão estranho, gravado no anel de Henry. Curioso, pesquisou e descobriu que aquele símbolo pertencia a uma ordem militar francesa da Segunda Guerra. Quando perguntou diretamente a Henry, o velho apenas sorriu e disse: algumas histórias devem morrer com quem as viveu. Mas algo mudou naquele dia. Pela primeira vez em décadas, Henry voltou a escrever em francês, rabiscando páginas e mais páginas de lembranças. Os cadernos ficaram escondidos sob uma tábua solta no assoalho, junto com um retrato desbotado de uma jovem de cabelos escuros, menos a mulher que ele amou e perdeu na guerra. O silêncio de Henry começou a pesar na vizinhança quando ele parou de sair. Diziam que estava doente. Outros achavam que havia recebido uma notícia do passado. O jornalista, intrigado, começou a investigar de forma mais séria e descobriu relatos sobre o Capitaine Armand nos arquivos digitais da resistência. As descrições batiam perfeitamente com seu Henry, inclusive uma cicatriz no pescoço causada por um estilhaço durante a Batalha de Vienne. Percebendo que havia algo grande ali, o jovem escreveu um artigo e, sem avisar, enviou para uma revista francesa especializada em memória de guerra. Henry, ao descobrir, entrou em pânico. Na manhã seguinte, 2 homens de terno escuro chegaram à rua. Diziam ser do consulado francês
e procuravam por Henri Lambert. O nome fez os vizinhos estranharem menos. Ninguém sabia que esse era seu nome. Verdade. O jornalista os acompanhou até a casa, mas Henri não estava lá. Apenas uma carta deixada sobre a mesa dizia: "Eu não me escondia de vocês, mas da dor. Se quiserem saber o que vivi, leiam meus cadernos." A história começava a emergir, como uma maré que por décadas esteve contida. Os homens levaram os cadernos e prometeram retornar. A revista francesa publicou o artigo com o título "O herói esquecido da resistência vive no Brasil". A matéria viralizou entre veteranos e historiadores, reacendendo a chama da curiosidade internacional. Muitos duvidaram, mas outros reconheceram as táticas descritas nos relatos e confirmaram: apenas alguém de dentro poderia saber tantos detalhes. A notícia chegou até Paris, onde uma mulher idosa, antiga combatente, leu o nome em Henri Lambert e deixou o jornal cair no chão. Ela ainda guardava a última carta que ele escreveu antes de desaparecer. Era verdade. Ele estava vivo. Sem aviso prévio, uma comitiva francesa chegou a Santos em busca do homem que mudara o curso de batalhas, mas escolheu viver no anonimato. Organizaram um evento público, mas Henri recusou o convite. Preferia o silêncio à cerimônia. No entanto, quando viu o garoto jornalista insistindo para que ele fosse, algo dentro dele cedeu. Na noite do evento, Henri apareceu discretamente, vestindo um velho terno escuro, com um anel da resistência brilhando sob a luz fraca do salão. Ao vê-lo, os representantes franceses se levantaram em silêncio e prestaram continência. Se você está envolvido com essa história tanto quanto a gente, não esquece de curtir e seguir o canal. Isso ajuda muito a manter viva a memória dos heróis esquecidos da guerra. Asterisk, a cada passo pela cidade pequena do interior do Paraná, Jules parecia mais um avô silencioso do que o combatente lendário que havia sido na França. Quando acordava antes do sol, tomava seu café preto e caminhava até a praça. Ninguém imaginava que aquele senhor franzino já havia enfrentado tanques com coquetéis Molotov. Seus vizinhos achavam estranho seu sotaque, mas o respeitavam pela gentileza e firmeza no olhar. Jules evitava qualquer conversa sobre o passado, preferindo ensinar as crianças da vila a consertar bicicletas e plantar batatas. No entanto, todos perceberam quando um dia ele se afastou ao ouvir um hino europeu tocando na rádio da vendinha. Seus olhos se perderam em algo distante, como se revissem Paris destruída pela guerra. Dona Letícia, a merendeira da escola, foi a primeira a desconfiar. Um dia, ela viu uma cicatriz profunda em seu braço, enquanto ele limpava o jardim da igreja. Aquela marca não era comum. Era coisa de gente que viveu muito mais do que qualquer um ali imaginava. Naquele mesmo ano, um jovem jornalista da capital apareceu na cidade buscando personagens para um especial sobre imigrantes europeus. Ao conversar com moradores, o nome de Jules apareceu como uma figura curiosa. Ninguém sabia seu sobrenome. O jornalista, chamado Felipe, se aproximou de Jules de forma respeitosa, perguntando se poderia ouvi-lo por alguns minutos. Jules hesitou, mas algo naquele rapaz o fez ceder. Talvez o olhar sincero, talvez o destino chamando. A conversa começou tímida, falando de jardinagem e do clima. Mas quando Felipe perguntou sobre a França, houve um silêncio denso como fumaça de pólvora. Jules respirou fundo, levantou-se da cadeira de madeira e, pela primeira vez em décadas, contou que seu nome verdadeiro era Julien Lemoyne. E então, quase sussurrando, disse: "Eu não deixei Paris. Fui forçado a entrar lá dentro do MIN." Julien revelou que havia sido parte da Resistance, a rede civil de luta contra a ocupação nazista na França. Falou de missões noturnas, mensagens codificadas escondidas em pães, da rádio clandestina no subsolo de um orfanato destruído, contou como perdera o irmão num cerco em Lyon e como escapara por pouco da Gestapo graças a uma freira cega. O jornalista, chocado, mal conseguia segurar a caneta. Quando Julien descreveu o som dos tanques atravessando os campos de lavanda, lágrimas escaparam sem permissão. Ele falou da última missão: escoltar um grupo de crianças judias até a fronteira com a Suíça, no inverno mais cruel que sua memória suportava. Uma delas, Sarah, segurou sua mão e disse: "Você é a ponte entre a morte e a esperança." Após isso, Julien soube que sua guerra pessoal não acabaria com o fim do conflito. Precisava desaparecer para sobreviver, e escolheu o Brasil como refúgio. Felipe voltou para a capital impactado, levando um gravador com horas de confissões inéditas. Mas hesitou em publicar. Algo no olhar de Julien pedia silêncio, respeito. E, no entanto, confidenciou a história a um historiador da universidade. E foi aí que a verdade explodiu como uma mina esquecida. Julien Lemoyne constava como desaparecido em combate. Desde 1944,
e era considerado mártir da resistência francesa. Sua suposta morte havia sido homenageada por de Gaulle, e seu nome estava gravado num memorial em Lyon. O governo francês jamais soube que ele havia sobrevivido. Felipe decidiu voltar à vila, desta vez com um pedido que Julian permitisse ser reconhecido. Julian pensou por longos minutos, e respondeu: não fiz o que fiz para ser lembrado. Fiz para que as crianças dormissem em paz. A notícia correu rápido pelas esferas diplomáticas. Em menos de uma semana, representantes da embaixada francesa chegaram discretamente à vila, pedindo apenas uma conversa com Julian. Ele os recebeu na cozinha simples de sua casa, com café coado e pão amanhecido. Quando ouviram sua voz, um deles, o adido cultural, se emocionou profundamente. Era neto de um dos garotos salvos na missão da fronteira suíça. Julian o reconheceu apenas pelo nome gravado no anel Thibaut Bernard, o mesmo da carta que havia guardado por 50 anos. A emoção tomou conta do cômodo. Julian chorou em silêncio, com a cabeça baixa, e Thibaut apenas disse: obrigado por minha vida. Naquela noite, a vila inteira ficou sabendo, mas ninguém invadiu seu espaço. Todos apenas acenavam com reverência, como se passassem diante de um altar humano. O prefeito propôs fazer uma cerimônia discreta, apenas com os moradores, para agradecer ao Sr. Julian. Ele recusou no começo, mas depois aceitou com uma condição: que nenhuma câmera fosse usada. O dia da homenagem chegou, e a praça foi enfeitada com flores brancas, sem bandeiras, sem discursos políticos, apenas a comunidade reunida em silêncio. Julian foi levado até um banco de madeira, onde sentou-se com um ramo de lavanda nas mãos. Uma das meninas da escola leu uma carta escrita por ela mesma, dizendo que agora sonhava em ser forte e bom como o vovô Julian. As lágrimas correram sem esforço. Não era espetáculo, era memória viva. Era gratidão encarnada. Era resistência. Em forma de abraço coletivo, dias depois, Julian começou a se corresponder com veteranos da resistência ainda vivos na França. Muitos também achavam que ele estava morto. As cartas eram emocionadas, às vezes escritas com caligrafia trêmula e palavras repetidas. Um deles, Maurice, disse que sonhava em vê-lo antes de morrer. Julian respondeu que talvez fosse tempo de retornar, mas antes, precisaria contar tudo a alguém muito especial, seu neto brasileiro. Caio chamou o jovem em seu quintal, entregou uma pequena caixa de ferro com documentos, fotos e uma medalha manchada de sangue seco. Caio ouviu tudo em silêncio, sentado sob a sombra de uma árvore. No fim, disse apenas: agora entendo de onde veio sua coragem, vô. Juntos, Julian e Caio embarcaram rumo à França. Foi a primeira vez em mais de 5 décadas que Julian voltou à terra natal. Ao pisar em Lyon, parou por alguns minutos, respirou fundo e fechou os olhos. O cheiro das padarias, o barulho do bonde elétrico, tudo estava lá, como se o tempo tivesse apenas cochilado. Reencontrou Maurice no lar de veteranos e os dois choraram, sem dizer palavra. Caio filmou discretamente, sem expor demais, apenas registrando um pedaço da eternidade. A mídia francesa descobriu a história e pediu entrevistas. Julian recusou todas. Disse que queria apenas andar pelas ruas da liberdade, como um velho soldado que finalmente tirou as botas da guerra. E foi o que fez. Andou, em silêncio, com o peito leve, enquanto caminhava pelas margens do Sena. Julian encontrou um grupo de jovens discutindo política. Sorriu. Eles tinham o direito de discordar em voz alta. E isso era a vitória que ele sempre desejara. Parou diante do Memorial da Resistência em Paris e tocou seu próprio nome gravado ali como morto. Riu baixinho e disse: ainda tô aqui, velho mundo. Em seu retorno ao Brasil, plantou uma pequena lavanda em seu quintal. Caio cuidava da planta como se fosse um tesouro. As crianças da vila agora o chamavam de herói invisível. Mas ele sempre respondia: não sou invisível, só preferia paz ao aplauso. E assim, o mundo descobriu quem era Julian Lemoyne. Mas ele continuou sendo o mesmo homem que varria a calçada e ensinava crianças a montar bicicletas. A França lhe ofereceu condecorações e homenagens póstumas revogadas. Elric pediu apenas que a memória da resistência continuasse viva nas escolas. Hoje sua história é contada em salas de aula, sem alarde como o de Sear, e sua lavanda floresce, ano após ano, no quintal de uma casa simples no interior do Brasil, onde viveu um herói que fugiu da guerra para ensinar a paz. Se você está acompanhando essa história até aqui, não esqueça de curtir o vídeo e seguir o canal para mais histórias como essa. Quando Armand acordou naquela manhã, já sabia que o momento havia chegado. O governo francês havia finalmente enviado um representante oficial para reconhecê-lo. Um adido militar estacionado na embaixada
chegou à sua casa com um envelope lacrado. Dentro, uma carta escrita à mão por um general que ele conhecera em 1944, quando ainda usava o codinome Corvo. A carta dizia que a França não esquece seus filhos, mesmo quando eles escolhem o silêncio. Armand, com lágrimas nos olhos, leu a carta sentado em sua cadeira de balanço, enquanto o vento soprava leve pelo quintal. Sua neta assistia a tudo com respeito, percebendo naquele instante que o avô era maior do que qualquer história que ela já ouvira. E pela primeira vez, El contou tudo, sem cortes, sem esconderijos, sem medo. A notícia do reconhecimento se espalhou rapidamente entre as autoridades locais. A prefeitura organizou uma cerimônia discreta, mas respeitosa, em homenagem a ele. Militares brasileiros da reserva compareceram, lado a lado com representantes franceses. Armand Up, com seu antigo quepe azul marinho, que guardara por décadas num baú. Ao vê-lo marchar com firmeza até o púlpito, mesmo com idade avançada, muitos ficaram em silêncio reverente. Ele recebeu a Legião de Honra, a mais alta condecoração da França. O prefeito disse que aquela era uma honra para a cidade. Não só por abrigar um herói, mas por tê-lo acolhido como um cidadão qualquer. Armand agradeceu com simplicidade, dizendo que só fizera o que achava certo. E quando voltou para casa naquele dia, colocou a medalha sobre o retrato de seus companheiros caídos. Depois da cerimônia, começaram a surgir convites de documentaristas e jornalistas, mas Armand recusava a maioria deles, sempre dizendo que o foco deveria ser nos que não voltaram. Aceitou apenas falar com uma pequena equipe de historiadores franceses. A entrevista durou horas e foi feita no idioma original, com um brilho juvenil em seus olhos. Ele falou sobre as madrugadas em Lyon, as sabotagens nas linhas ferroviárias, os rádios escondidos em vinhedos. Falou também do amor que perdeu, de companheiros que sumiram no nevoeiro da guerra, e da sensação constante de que a liberdade sempre cobra um preço. Os historiadores ficaram comovidos com o nível de detalhes e emoção. Disseram que aquela gravação seria arquivada como um dos últimos testemunhos vivos da resistência francesa. Armand apenas assentiu, como se estivesse se despedindo. Nos meses seguintes, a casa de Armand passou a receber cartas do mundo inteiro. Jovens estudantes de história, ex-combatentes, filhos de veteranos, todos queriam agradecê-lo. Algumas cartas vinham em francês, outras em português e até em alemão, escritas por netos de ex-soldados que reconheceram a coragem do inimigo. Ele lia cada uma com cuidado e guardava todas em uma caixa de madeira, com a palavra memoire gravada na tampa. Sua neta começou a digitalizar os relatos, percebendo que estava diante de um legado que o mundo precisava conhecer. Armand, por sua vez, apenas sorria. Dizia que tudo aquilo era exagero, mas no fundo, ele entendia. O anonimato tinha cumprido seu papel, e agora, era hora de deixar que a verdade florescesse. Com o tempo, os franceses propuseram rebatizar uma praça em sua cidade natal, com seu nome de Resistência. A Place du Corbeau passou a existir no mesmo lugar onde ele um dia ajudou a esconder judeus em fuga. A notícia emocionou profundamente Armand, que não via aquele bairro há quase 70 anos. Não podendo viajar, ele assistiu à cerimônia por vídeo, com os olhos fixos na tela, viu crianças franceses lendo seu nome e acenando para a câmera. Viu também o velho casarão, onde tudo começou, agora restaurado, e com uma placa. Aqui nasceu um dos rostos invisíveis da liberdade. A memória da guerra doía, mas o reconhecimento aliviava essa dor. Pela primeira vez, ele se permitiu sentir orgulho do que havia feito. E sua neta, sentada ao seu lado, apertava sua mão com firmeza. Os últimos anos de Armand foram de paz, mas não de inatividade. Ele passou a escrever memórias em pequenos cadernos, que deixava em sua escrivaninha ao lado do rádio. Contava detalhes de operações secretas, listas de nomes e datas, tudo com precisão quase fotográfica. Era como se quisesse deixar registrado aquilo que o tempo tentou apagar. Recebia visitas de jovens militares que vinham apenas para escutá-lo. Falava com eles sobre disciplina, ética e coragem, mas também sobre a importância de saber parar de lutar. Dizia que a paz é sempre mais difícil do que a guerra, e que às vezes, o maior heroísmo é simplesmente sobreviver. Armand Tourneau, uma figura de respeito até mesmo entre os que nunca souberam seu nome verdadeiro, e sua história já começava a se espalhar por escolas, livros e exposições. No último inverno, a saúde de Armand começou a declinar, mas ele insistia em se levantar todas as manhãs e ouvir o noticiário, como sempre fizera. Quando soube de conflitos recentes na Europa, apenas balançou a cabeça com pesar. Disse à neta que a história às vezes parece não querer aprender, mas que a esperança, mesmo frágil, nunca pode ser abandonada. Uma noite, após um jantar simples com a família, Armand se recolheu mais cedo. Colocou o quepe ao lado da cama, como fazia nos tempos de campanha,
e adormeceu tranquilo cercado de cartas, fotos e silêncios cheios de significado. Na manhã seguinte partiu em pós, como quem sabia que tinha cumprido sua missão. A neta segurou sua mão até o fim, com os olhos marejados e o coração cheio. E ali se encerrou uma história de coragem discreta, mas imortal. O funeral de Armand foi simples, mas carregado de emoção. Representantes da França e do Brasil se fizeram presentes. A bandeira francesa foi dobrada com honra e entregue à neta, que usava um lenço azul, branco e vermelho. Discursos foram feitos, lembrando não apenas seus feitos, mas sua humildade. Nenhuma estátua foi erguida, nenhum busto construído, por desejo dele, mas uma oliveira foi plantada no quintal de sua casa, simbolizando paz e permanência. E uma pequena placa, discreta, dizia: aqui viveu um homem que escolheu o silêncio, quando podia ter gritado glória. Os vizinhos, antigos e novos, passaram a se referir a ele como Monsieur Armand, mesmo sem nunca saber seu sobrenome real. E a casa, agora cuidada pela neta, virou um pequeno ponto de peregrinação. O tempo passou, mas a história não se apagou. Um livro foi publicado com base em seus cadernos, ganhando destaque em feiras literárias. Um documentário, lançado anos depois, venceu prêmios e foi exibido em universidades de história. Jovens passaram a estudar o papel dos resistentes com mais profundidade. E o nome de Armand, ou melhor, Le Corbeau, passou a figurar entre os grandes desconhecidos que moldaram a liberdade europeia. No Brasil, sua história inspirou peças de teatro, canções e até escolas militares. Sua neta, agora historiadora, dava palestras sobre ele em diferentes países. E Emicada Salah, quando dizia que ele era seu avô, o silêncio que se formava era o mesmo que um dia tomou um desfile em silêncio. Só que agora era de admiração. A vida de Armand prova que nem todo herói precisa de um palco. Às vezes, basta uma escolha silenciosa para mudar o rumo de uma guerra. Ele nunca quis medalhas, apenas um mundo em que a liberdade fosse possível. E ao escolher viver entre desconhecidos, longe do eco dos tiros, encontrou a paz que tantos buscaram em vão. Hoje, sua memória permanece viva, não apenas nos livros, mas nos gestos. Em cada ato de coragem discreta, em cada escolha por justiça, em cada silêncio respeitoso, diante de alguém que já viu o pior da humanidade. O herói da resistência francesa pode ter vivido anônimo no Brasil, mas seu legado atravessou continentes. E agora, vive também neste canal, então curta, siga e compartilhe essa história para que ela nunca seja esquecida.